Hoje nós vamos ouvir a história da Chapeuzinho Vermelho. A versão é do Maurício de Souza. Então, antes da gente começar a ouvir a história, foi explicado na aula que versão é a maneira que a pessoa conta a história. Ela pode até mudar algumas partes da história na sua versão. Essa é a do Maurício de Souza e ela é diferente das outras histórias da Chapeuzinho. Vamos conhecer? Chapeuzinho Vermelho. Chapeuzinho Vermelho era uma boa menina que vivia numa pequena vila perto da floresta. Ela recebeu esse apelido porque usava um capuz de veludo vermelho que sua avó lhe deu de presente. A mãe de Chapeuzinho preparou uns bolinhos e pediu que ela os levasse para sua avó, que estava doente. Para chegar lá, era preciso atravessar a floresta. O lobo mau, logo que viu Chapeuzinho, quis pegá-la, mas não pôde fazer nada naquele momento, pois alguns lenhadores trabalhavam ali por perto. O lobo mau perguntou para onde Chapeuzinho Vermelho estava indo e soube que ela ia à casa da vovó. Então, ele a desafiou para ver quem chegaria primeiro. O lobo saiu correndo pelo caminho mais curto, enquanto Chapeuzinho Vermelho, sem desconfiar de nada, seguiu pelo caminho mais longo, distraindo-se com amoras, correndo atrás de borboletas e colhendo algumas florzinhas. O lobo não levou muito tempo para chegar à casa da vovó. Ele bateu na porta e, disfarçando a voz, foi logo dizendo que era sua neta. Quando a pobre velhinha abriu a porta, o lobo mau rapidamente a agarrou, jogou dentro do guarda-roupa e a trancou. O lobo, então, vestiu a touca da vovó e deitou-se na cama dela, esperando pela menina. Algum tempo depois, Chapeuzinho Vermelho chegou. Quando começou a conversar com a vovozinha, estranhou aquela voz grossa, mas pensou que talvez ela estivesse rouca. Ao olhar direto para o lobo mau, resolveu perguntar: "Nossa, vovó, para que essas orelhas tão grandes?" "São para te ouvir melhor, minha netinha", respondeu o lobo. "E esses olhos tão grandes, vovozinha?" "São para ver você melhor, queridinha." "E para que essa boca tão grande?" O lobo não aguentou mais e pulou para cima da menina, gritando: "É para comer você! Ha, 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 ha!" Chapeuzinho Vermelho saiu correndo pela casa. Então um jovem caçador, que ouviu seus gritos, correu para ajudar. Assustado e com bravo rapaz, o lobo mau pulou pela janela e sumiu no meio da floresta. Chapeuzinho Vermelho e sua avó, salvas e felizes, convidaram o jovem caçador para tomar chá. Afinal, depois de tantos apuros, nada melhor que um bom lanchinho. E fim da história. Então, toda a história ela tem os personagens, né? E o espaço aonde acontece a história. Então, os personagens da história de hoje é a mãe da Chapeuzinho, a Chapeuzinho Vermelho, o lobo mau, a avó, o jovem caçador. E a história começa na casa da Chapeuzinho, o desenvolvimento é na floresta e termina na casa da vovó. Ok? Depois que você ouviu a história e já descobriu quem são os personagens e aonde aconteceu a história, você vai pegar o seu caderno de português, vai colocar o cabeçalho, a data de hoje e copiar a interpretação de texto. São 8 perguntas que você vai copiar. Número 1. Qual o título da história? Número 2. Qual o personagem principal da história? Número 3. Quais são os outros personagens da história? Número 4. Por que Chapeuzinho recebeu esse nome?
Número 5. O que a mãe da Chapeuzinho pediu para ela levar para a avó? Por quê? O que aconteceu com o lobo mau? Né? O lobo mau queria pegar o Chapeuzinho Vermelho. Ele foi correndo para a casa da avó. Para entrar, ele imitou a voz da neta. O que o lobo mau fez com a avó? Onde ele colocou? Ele comeu? O que ele fez? Número 7. Quem ouviu os gritos de Chapeuzinho Vermelho e foi ajudá-lo? E número 8. O que aconteceu com o lobo mau? Entre cada pergunta dessa, ou você pode copiar a pergunta e já responder, ou você pode deixar 4 linhas para responder depois que terminar de copiar todas as perguntas. Outra coisa importante é que você começa na margem e termina na outra margem, não pode passar da outra margem, ok? Copie, responde e aguarde a correção que vai ser na próxima aula online, na terça-feira. E por hoje é só. Bom final de semana a todos!